A direita é homofóbica? A direita... Porque é uma coisa que fica nessa coisa assim, a esquerda gosta de preto, a esquerda gosta de gay, a esquerda gosta de mulher, e a direita não. A direita é homofóbica, a direita é racista, a direita é fascista, a direita é transfóbica, a direita é tudo. É tudo. Vamos lá, o que quer dizer homofobia? Quer dizer aversão, repulsa a uma pessoa que é homossexual, trans, enfim. O que eles falam que é homofobia? Você discordar deles. Exatamente. Então, se for homofobia no sentido de discordar deles, pode dizer que é homofóbico. Agora, se for homofobia no sentido de aversão, de medo, repulso a homossexuais, claro que não. Porque, assim, o próprio Bolsonaro, né, que, enfim, várias coisas que ele falava e tal, tudo mais, o relacionamento que ele tinha tanto com o Clodovil, ou com o Agostinho, né? Com o próprio Agostinho, enfim, o que eu sinto é que, mais uma vez, na falta de ataques reais e concretos, sobram-se rótulos. Então, o rótulo do homofóbico, do fascista, do racista. Não. E nós recebemos o mundo. Agora, peraí, quem fuzilava o homossexual em Cuba? Exatamente, é isso que eu ia falar. Era o Bolsonaro ou o Che Guevara? Quando eu fui pra Ucrânia, fui 6 meses antes da guerra, fui pra Chernobyl. E aí, os meninos que a gente conhecia, eles falavam, o sonho nosso é nascer na América do Sul. Poucos países do mundo você tem a liberdade sexual que se tem na América do Sul, principalmente em países de herança soviética, como é o caso da Ucrânia, que já foi herança soviética. Então, assim, a liberdade sexual que nós, enquanto população, temos, olha o carnaval no Brasil, isso nem falando de quem, falando do carnaval mesmo, a liberdade sexual que se tem no Brasil, se tem em poucos países do mundo. É que eu acho que vira e mexe, aparecem algumas coisas, como foi o caso daquela comissão em que queria acabar com o casamento civil homoafetivo, eu acho que é colocado na conta da direita quando acontece aquele tipo de caso. E que eu acho uma pena. Eu acho uma pena, porque isso é um comportamento que não é direito. Porque se eu estou falando de liberdade, aqui eu falo liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade sexual, e eu me coloco contra isso, eu não estou sendo de direita, concorda? O que acontece? São temas complexos, e aí tem que ter tempo. Essa é feminino cortada, mas não tá me cortando. O que acontece? São dois temas. Primeiro, a questão do casamento é um tema mais complexo e eu sugiro as pessoas verem o meu vídeo que no dia eu falei lá na comissão, porque realmente demanda tempo, eu gastaria aqui no mínimo 15 minutos para expor sobre isso. A segunda coisa é que, óbvio que dentro da direita eu posso ter pessoas homofóbicas mesmo, claro. Como a esquerda tem. Como também a esquerda foi. Então não é uma questão de ideologia somente, é uma questão do ser humano. Existem os seres humanos que são racistas, são preconceituosos, claro. O problema é que sempre querem colocar, tipo assim, um lado é perfeito e o outro lado é todo errado. Ou seja, é um monopólio da virtude. Então, o que eu acho que falta nas pessoas é um equilíbrio de reconhecer. Tem uma entrevista do Fidel Castro falando que eles perseguiram e mataram homossexuais de Cuba. Ele, inclusive, fala que ele se arrepende. Mas ele deu essa entrevista, ou seja, eles cometeram isso. Hoje, qual é o direito ou o benefício, a luta que o governo do PT tá tendo aos homossexuais? Nada. Pelo contrário, o homossexual também pega transporte público. Como tá o transporte público homossexual? Horrível. Como tá a saúde para o homossexual? Horrível. Educação para o homossexual? Horrível. Então, assim, nessa ânsia de querer defender o homossexual, na verdade, sim, só usam eles para fins eleitorais e acabou. São fantoches. Entendeu? E a gente volta naquela pergunta. É um movimento que luta por pessoas, por direito, ou é um puxadinho político? Por privilégios, e são utilizados para questões políticas, é claro. Tem aquela rampa lá do Lula, quando ele subiu aqui ao Planalto, né? Que tinha acho que era uma pessoa PCD, tinha um índio, indígena, não era de ministro, tinha não sei o quê. Amigo, os ministros praticamente tudo homem. As outras mulheres que eram ministras, as 3 foram demitidas, ou seja, representatividade. Sem aparente motivo, né? Claro. Sem aparente... Pressão política. Sem motivo por pressão política, acordo com outros partidos. Tirou, por exemplo, a questão do esporte lá da Ana Zamoza, né? Colocou um cara que era a Aniele virou um elefante branco, né? Entendeu? Assim, porque eles não tem que fazer com ela, né? Porque não tem. Vai fazer o quê? Quando, assim, entre aspas, era o Bolsonaro que tinha encomendado a morte da Marielle, ela era uma bandeira. Exatamente. Nem se fala mais de Aniele. Não, ninguém tá nem aí. Eu digo assim, a esquerda que sempre falou nisso, quando viu lá que, poxa, o próprio... Aconteceu isso agora, né? O deputado lá do PT, que enfim foi cassado e tudo, os caras foram completamente contraditórios nas votações e
Enfim, morreu, né? A Marielle morreu agora simbolicamente também. Exatamente. Bom, não, eu lembro que você chegou num vídeo. Era um vídeo que você falava que já é um tema polêmico, é uma das perguntas, mas que é da diferença do gay pro LGBT. Ah, que sim. o gay queria respeito e o LGBT queria militância. Fala um pouco disso, que foi o vídeo que você chegou. Ah, que bom então que foi esse vídeo, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender a diferença disso. Então, quando se fala a respeito de sexualidade, todo mundo já fica com medo, né? Porque hoje você tem uma militância LGBT que basicamente, se você não concorda com eles, você se torna um criminoso. Exatamente. Tá? Então, eu sempre falo isso com as pessoas. Gente, nós não estamos aqui combatendo sexualidade de ninguém, porque você pode ser o que você quiser e eu não me importo real. Agora, é muito diferente da militância LGBT, que vai impor várias coisas. Sentimentos, vai impor a visão de mundo deles. Gênero, tudo. E se você, criança. E se você falar não pra isso, você se torna um criminoso. É como se eu falasse assim, eu sou cristão. Se você não acredita em Deus, que Jesus é o Salvador, você é um cristãofóbico. Que isso? Isso soa democrático? Não soa. Nem um pouco democrático. Então eu sempre coloco isso porque as pessoas, enfim, por conta de mídia, por conta de influenciadores, enfim, de esquerda, que gerou um medo tão grande nas pessoas de falar sobre isso, você pode xingar qualquer pessoa, né? E falar dar opinião, na verdade, sobre qualquer pessoa. Sobre padre, pastor, padre não sei o que, pedofilia, pastor ladrão, cristão é isso, fulano é aquilo, polícia é isso, é aquilo. Mas quando você vai falar da militância LGBT, você não pode. Como é o clima no Congresso Nacional fora dos recortes de internet? Por exemplo, sim, ano passado a gente teve aquela questão com a Júlia Zanata, tá, com a Erika Hilton, e que foi uma delícia acompanhar, era uma quinta série. Aquilo lá era um puxadinho da quinta série, uma delícia. A hora que tirou aquele corte do celular, como que é o clima? Entrei no elevador, encontrei a Erika Hilton, bom dia. Cara, encontrei Gleisi Hoffmann, falou lá, boa tarde. Existe espaço pra isso? Como é? Cara, existe, eu sou muito de boa, porque pra mim, ser tolerante é tolerar o intolerável. É como perdoar. Perdoar o perdoável não é perdão, você tem que perdoar o imperdoável. Então, eu de fato sou tolerante. Eu converso. Essa é a sua maturidade. Eu olho, tipo assim, eu troquei, teve um dia, tipo assim, eu tava com a minha filha, com a Aurora. O bolo tava passando, eu brinquei, filha, já vi um bolo andando. Brinquei assim, deu uma desconversada assim. E ele dá oi? Como que é? Ele responde assim. Eu acho que existem momentos, assim, existem fases mais tensas no Congresso, existem fases que... Não, porque eu já vi entrevista da Erika Hilton falando, não se dialoga com fascista. Eu já vi ela falando também que nem óleo e tal, mas é mentira, nesse dia mesmo... falar, existe esse espaço pra dar olá, como vai, boa tarde? Claro que tem, você tem ali, por exemplo... nesse dia mesmo lá do celular da Zanata, né, que ela foi e falou, nossa, eu tava xingando uma mulher, a Érica tava xingando uma mulher que era de direita, na comissão da mulher, com a ministra da mulher lá, e falando que tava defendendo a mulher. E eu falei, pelo menos ela é ela. E aí depois ali, eu fiquei zoando, fica na sua aí e tal, tudo mais, brincando assim. E vários momentos, porque, por exemplo, ela tá conversando com alguém assim, a gente zoa, brinca e tudo, mas lógico, não tem nenhum tipo de diálogo, eu com ela, de tipo, brincar eu com ela assim, do tipo, vamos zoar aqui juntos. Não, mas eu sempre tento ficar de boa. Existem pessoas que de fato eu não converso, não olho, que é por questão de insalubridade, que é tipo o rachadinha. Então, mas aquilo ali não dá. Não dá porque é um nível de desrespeito, de baixaria, de falta de dignidade absurda. Eu acho que, bicho, Érica, esse pessoal símbolos, os caras têm uma defesa ideológica cega, sabe? São ventrílocos. Ela tem essa bandeira aí do 6-1, tá? Sim. E que você precisa ter diálogo pra passar aquilo no Congresso. Ela, sendo de um partido radical, como o PSOL existe espaço pra um deputado de esquerda do PSOL aprovar um projeto nesse nível, sendo radical do jeito que ele é? Não tem, até mesmo porque na entrevista lá, não sei se foi pra Globo, a Erika Hilton passou uma vergonha que o cara perguntou, você tem algum estudo de impacto econômico sobre essa sua medida? Não. Ela falou que não tem, então como que você propõe uma coisa que você não tem impacto econômico disso? Ou seja, é literalmente pra uma questão populista, porque se for Exatamente. E você acha que passa pelo menos 5-2? Então, vai existir, você acha que vai existir esse diálogo 5-2? Eu acredito que seja um ideal, eu acredito que a própria escala 6x1, ela tira até mesmo a dignidade da pessoa de ter um tempo livre para poder fazer o que ela quiser. Se, por exemplo, ela precisa ir num hospital, ela precisa, sei lá, resolver alguma coisa talvez estética, sabe, do nariz dela, do dente dela, não tem tempo, então não tem tempo de viver a vida dela. Só que isso são vários fatores.
O fator de que nós temos uma CLT extremamente moldada pela Carta de Lavoro, né, de Mussolini, ou seja, ela tem um Estado grande que não impede, ou digamos assim, um livre renegociação das medidas trabalhistas entre o empregador e o empregado. Então, por que tem gente que sai daqui do Brasil para poder ir lá para os Estados Unidos, muitas vezes trabalhar em escala 7x7? Porque lá você vê o fruto do seu trabalho sendo empenhado, você consegue ver que o seu dinheiro tá valendo a pena. Então, aqui no nosso país, são várias medidas. Eu não estou dizendo, tipo, agora você tem que ir lá conversar com o seu patrão. Eu sei que não é assim. Sim, claro. Mas são vários fatores, né? Exatamente. Fatores, por exemplo... eu vi você falando que o funcionário, o colaborador, deveria poder escolher a quantidade de horas que ele quer trabalhar. Sim, hoje, por exemplo, você não tem uma liberdade do tipo de você fazer essas negociações como há, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Sim. Pelo contrário, tem empresas que tem que ter uma reserva só de reclamação trabalhista, porque a gente entra lá só para poder tirar uma grana a mais do empregador. E a gente sabe que, mais uma vez, é uma série de medidas que fazem a gente estar nesse estado ruim da pessoa trabalhar tanto e receber pouco. Primeiro, nesse trabalho, se eu não me engano, são 142 dias, eu acho, 142 dias só para poder pagar impostos. Foi agora, né? No final. Exatamente, no final nós estamos em final de maio. Inclusive o Jornal Nacional me surpreendeu, fez uma matéria sobre isso, de crítica, que a partir deste dia você pode ganhar dinheiro. E deixa eu fazer uma pergunta, como que você acha que você conquistou o respeito que você tem sendo tão jovem? Porque você chega no primeiro mandato, sim, e hoje você, assim... Pelo menos mediaticamente, eu não sei como funciona em termos de politicagem dentro do Congresso, mas o que nós, em termos de público, assistimos enquanto consumidor de mídia, de portais e de televisão, diria que você hoje é o deputado mais relevante mediaticamente, né, que mais reverbera aí na mídia da direita. E até, assim, arrisco a dizer que da esquerda, quem mais aparece na mídia é Erika Hilton. Eu acredito que vão ser as duas maiores votações do ano que vem de direita e esquerda, né? Eu sempre traço esse paralelo, né, do mais relevante na direita e o mais relevante na esquerda. E fica a pergunta pra você, como que você conquista o respeito e esse posto sendo tão jovem? Eu acho que a comunicação, ela não tem segredo. Muitas pessoas acham que é por conta do fundo preto, da blusa preta, das edições. Não é isso. Eu acho que do tanto que eles fazem também e não dá nem 1%. Não, mas peraí, você já era antes do vídeo do Pix, né? Quando você fala de vídeo preto e de blusa preta... Não, eu digo assim, que isso foi eu acho que foi um marco, digamos assim, histórico. Foi um divisor de águas na tua vida? Eu acho que pode ter sido no seguinte sentido, de que, poxa, um vídeo fazer com que o governo Lula recue sobre uma medida fiscal... Tipo, isso mostrou que não eram só vídeos. A força da internet. Porque as pessoas ficam assim, não, é só videozinhos e tal. Opa, esse tempo não é videozinho agora e também não era videozinho esse tempo todo. Porque todos esses vídeos, seja os vídeos que eu fiz antes da minha campanha, os vídeos que eu já falei sobre o Felipe Neto, tá lá, inclusive até hoje um dossiê sobre ele. Todos esses vídeos, quem tá de fora e é da política velha, fala, só videozinho, o cara que tá lá falando. Só que eu fui construindo isso ao longo do tempo. Então, eu não sou um ex-Big Brother que, tipo, ganhou um monte de seguidor num dia, no outro ninguém me lembra mais de mim. Então eu posso botar que este vídeo foi um resultado de vários vídeos? Com certeza, de anos, na verdade. Já teve vários vídeos meus que nunca bateram 1 milhão. Mas eles fizeram um levantamento, não sei quantos vídeos meus que bateram já mais de 1 milhão de visualizações. Pra quem olha de fora, fala assim, só um vídeo aí qualquer. Mas todo esse tempo, eu tava lá. Eu tava fazendo as fissuras nele, entendeu? Olhando pra trás, eu acho que aquele momento, em 2013, quando começa aquelas manifestações que dá início ao impeachment da Dilma, é um momento que não é que o governo recua. Bom, naquele momento a gente recua ali, o aumento da passagem no Rio de Janeiro, mas novamente recua. E eu acho que é a primeira vez que eu lembro, desde aquela vez, que uma manifestação popular... Bom, eu vou botar como uma manifestação popular. Tem internet, uma partilhamento popular, mas assim, não a gente física, né, na rua. A gente não foi pra rua com faixas, bandeiras e cartazes, mas eu acho que foi a primeira vez, desde aquele momento, que o governo recua. Eu também acho. Até mesmo porque... Não é que eu acho. Eu tenho certeza, porque foi uma coisa tão fora do, digamos assim, do comum... que você mede, por exemplo, como que as pessoas gostaram, me acompanharam, que naquele dia, em um dia, eu passei a quantidade de seguidores do Lula. Eu tava com 11, eu acho que milhões e tudo, ou 12. A gente tem um grupo dos gays de direita, né? E uma das coisas que a gente conversou no grupo aquele dia foi que, claro que você já era relevante na direita, mas você furou a bolha aquele dia.
Não foi. E é muito legal quando um parlamentar de direita consegue dialogar e conversar com outros públicos. Eu também acho muito legal. E eles buscam de esquerda que vão falar que é fake news e tal, mas eu acho... igual o Haddad vai falar que foi... Mas assim, quem protege a esquerda vai proteger a esquerda. Eu acho que você conversou com o centro aquele dia, né? Vamos botar dessa forma, que você conseguiu eu acho que digo mais do que o centro. Eu acho que eu consegui atingir pessoas que não estavam ligadas sobre o que estava acontecendo. Pessoas apolíticas. Entendeu? Pessoas que não querem saber disso. Até mesmo porque eu luto por uma política que, se eu não te encher o saco, eu já sou o melhor político do mundo. Tipo, o brasileiro, o Brasil deixou de ser o país do futebol para ser o país da política. Tipo, tudo bem, você tem que focar realmente nas coisas que são importantes. Futebol também eu acho também que é importante. Poxa, quantidade de emprego, de renda que gera tudo nisso. Só que a gente não deixou de ser o país do futebol, o país da política, do tipo, nossa, nós estamos sendo referência na política. Não, é porque a nossa política tá uma merda e a gente tá focando nisso, a gente não vai ter país pra lutar. Tipo, não, eu vi o Haddad falou hoje que você foi patrocinado pelas Big Techs, não foi? Ou que, enfim, alguma coisa basicamente assim. Com a ajuda das Big Techs, que teve 300 milhões de visualizações, porque eu não posso ter 300 milhões de visualizações no vídeo. Mas vamos lá. Porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. Mas a comunicação é muito ruim. Eles fizeram uma campanha pra Janja agora, que era uma arte de estagiário de publicidade, você viu? Exatamente, eu vi. Imagina, aquilo ali, a gente vai chegar nela, calma. Vamos com calma, mas eu quero saber uma coisa. Como que você vê, assim, estando num estado laico, sendo cristão, e a sua fé é uma das suas bandeiras que você carrega desde a sua campanha, como que você vê a presença da religião na política de forma que o estado continue laico e você não traia as coisas que você acredita? A fé pra mim, ela não é uma bandeira. A fé é o que eu sou. Eu preciso deixar isso claro, sim. Eu estou político, mas eu sou cristão. E você vem de uma família desde criança? Sim, eu vim de uma família cristã, evangélica. Desde cedo? Desde cedo. Você cresceu na igreja? Cresci na igreja evangélica. Meu pai é pastor, meu avô também era pastor, da Assembleia, inclusive, meu avô. Então eu sempre tive esse contato. Agora, uma coisa interessante é que, não sei se isso ocorre em todas as igrejas, com todos os pastores, mas comigo foi assim. Meu pai sempre foi uma pessoa que me deu liberdade de questionar tudo e qualquer momento. Dentro da fé também. Com certeza, principalmente. Então, eu e o meu pai, a gente, enfim, tem embates saudáveis sobre várias coisas. E é natural que você tenha isso. Então, poxa, meu pai me criou no seguinte sentido. Cara, eu sou seu pai, mas você pode ter divergências comigo. Ele é um grande questionador como você é? Claro, óbvio. Minha mãe também da mesma forma. Meus dois pais são psicólogos também. Então, minha mãe é psicóloga. Sempre, assim, tive longas conversas com a minha mãe sobre várias coisas. Então, esse foi o ambiente que eu fui criado. Então, a fé, pra mim, ela não é uma bandeira política. A fé pra mim é aquilo que eu sou. E digamos assim, essa questão do Estado laico é o seguinte. O Estado, ele é laico, mas ele não é ateu. E o Estado é laico. Eu não sou. É importante deixar isso. Tá, mas eu vou te dar um exemplo. Só que nessas, digamos assim, votações, etc e tudo, você tem um norte, mas você nunca viu eu pegando a Bíblia pra poder falar, mas de acordo com o versículo tal, a gente tem que votar a respeito disso. Não. O que a gente não... Nos valores, você fala. Só que, mas deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, o Lucas Pavanato agora, que é vereador de São Paulo, que eu acho que vai numa linha parecida com a sua. Tá. Ele fez um projeto de lei agora, né? Pra que nos intervalos houvesse... Não sei se é evangelização, ou pregação, ou oração. Na verdade, eu acho que é alguma coisa assim nesse sentido, né? E assim, você traz uma religião específica, o cristianismo, pra dentro da escola. Como que você vê uma questão assim, por exemplo? Porque, por exemplo, o pai que é espírita, ou o pai que é ateu, ou o pai que é muçulmano, você, por exemplo, que é cristão, não gostaria que que um espírita fosse lá e desse um passe no filho seu quando tá na escola. Então, como que você vê essas questões, assim, desse tipo de projeto? Com relação à escola pública, e você vê isso historicamente, todas as vezes que o Estado ele vai afastando o cristianismo de perto das pessoas, então, por exemplo, você tem lá nos Estados Unidos, você não pode ter, tinha-se e não tem mais, oração antes da escola, a Bíblia não pode estar mais na biblioteca, o Estado é laico, que você vai empurrando. Na escola que eu estudei lá, a gente rezava o Pai Nosso. Então, todo dia a gente rezava o Pai Nosso. Vai ficar um vácuo sobre, e aí, qual Deus a gente vai então adorar? E esse Deus passa a ser o Estado. Sim. Então, qual que é a minha preocupação com tudo isso? É de que, primeiro, nas escolas privadas, elas fazem o que elas quiserem, enfim. Agora, nas escolas públicas, de fato, você tem que ter esse cuidado de você não ultrapassar ali o limite, né? Tipo, poxa, eu sou uma pessoa espírita, eu vou entrar na escola pública e vou... Dentro da escola vai ter que ter um espaço para eu ler a Bíblia, cantar o Pai Nosso? Não. Mas
Então, não, nesse sentido, não. Agora, o ponto que eu acho que é bom levantar interessante é que, por que há um trabalho tão grande do Estado de afastar o cristianismo das pessoas? Porque você pode discordar do cristianismo, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tá num momento mais exacerbado, assim, de ataque ao cristianismo. Eu tento olhar... Muito. Eu tento olhar, Sim. 10, 15 anos atrás, a gente não tinha isso. Isso é uma coisa que veio com essa polarização, né? Essa demonização do cristianismo. Fala, Fimi, no seguinte sentido. Antes de um genocídio físico, há um genocídio cultural. Então, antes de Hitler, por exemplo, começar a matar judeus, já tinha-se diversos panfletos, propagandas, colocando, por exemplo, judeus como insetos. Você não tem um... Eu acho que a gente tá num momento de você demonizar. Por exemplo, a gente teve a questão do Frei Gilson, mas a gente tá em questão, uma época onde as pessoas filmam trechos, né, de pastores pregando, de padres falando alguma coisa, e aquilo vira uma grande questão, né? Mas eu falo, gente, a pessoa tá dentro da igreja dela, pregando o que ela acredita. Foi na Páscoa, né? Foi na Páscoa ali, e ele falou alguma coisa do lugar da... Assim, aquela grande questão com o feminismo, da submissão da mulher, que a submissão da Bíblia quer dizer uma coisa, e elas estão falando de outro tipo de submissão quando há crítica. Mas eu falei, independente, é a igreja dele, você não precisa seguir aquilo, e você não é obrigado. E essa questão que eu acho que o outro lado ele ultrapassa também, né, Nicolas? Porque é só não ir. Sim. Concorda? É igual, por exemplo, eventos privados, cara. Assim, você vai no evento privado se você quiser. Agora, lá dentro, por exemplo, questão do humor. Você pagou pra poder ouvir um show do Léo Lins ou de qualquer outro humorista, cara, o evento privado você tá pagando pra ver. Agora, o Léo Lins não pode chegar e fazer em praça pública um monte de piadas que podem, digamos, afetar e ofender pessoas que estão passando ali. Agora, a grande questão sobre isso é que, mais uma vez, cada vez que o Estado tentou empurrar o cristianismo da vida das pessoas, seja no Deus abençoe, que você fala comum, ou tirar a cruz nas repartições de justiça, porque lembra uma condenação injusta que aconteceu sobre o inocente, não é uma questão, uma questão histórica, você percebe que esse caminho, esse país, esse Estado, esse município não vai caminhar para uma finalidade boa. E, mais uma vez, a dificuldade dessas pessoas de, assim, aceitarem o outro, o que o outro deseja fazer e tudo, é muito grande, porque eles não se contentam em viver como eles desejam. Eles querem que ou você não tenha aquilo que você quer ter, por exemplo, eu quero ter uma família, eu quero ter uma vida santa, eu quero esperar o casamento para poder ter relações sexuais, quero ter filhos, etc e tal. E daí, como essa pessoa não alcança isso por várias escolhas da vida dela, talvez, ela quer destruir. Então, assim, tem um livro do Mises que chama Mentalidade Anticapitalista, de que a raiz de tudo isso chama-se inveja. Mas essa chama-se inveja. Mas é base... Você olha, mas quando a gente vê esses discursos marxistas em TikTok e Instagram, é a base de tudo. Sim. E a skin é a mesma. Sei. Eu adoro essa. Mesma, cara. Eu adoro reagir aos vídeos de aluno de USP, Meu irmão, os caras querem jurar de pé que um jovem de 30 anos que quer ter o seu corpo bem, que quer, enfim, ter uma santidade, quer ter um casamento legal, quer ter filhos, esse cara... ele é a ameaça, e o cara que tá lá na federal, não estuda, só fuma maconha, tá com a vida toda em desordem, com seus familiares, não tem esposa, não quer ter filho, esse cara, ele é o cara que é o modelo a ser seguido. Né? É exatamente isso. A gente tá se aproximando do final, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é de muita gente. O pânico que o Haddad tem de você. Como você, enquanto parlamentar, vê um ministro da Economia que já recuou, acho que tem medo de recuar aí novamente com essa questão do IOF, e essa coisa que colocam de você, eles chamam até de... Do que eles chamam? Tem um apelido? Efeito Nicolas, dos vídeos ou não? Não vou lembrar agora. Mas enfim, alguma coisa de almofadinha, alguma coisa assim que eles te chamam? Chupetinha, não é almofadinha. Como que você vê esse pânico que o ministro da Economia tem de você? Cara, o ministro de Estado, que segundo ele estudou 3 meses de economia, que recuou com um vídeo que falou que era fake news, mas recuou da medida, se era fake news porque recuou. É um cara que tá levando um país, enfim, pro abismo, tem a pior avaliação de prefeito de São Paulo, considerado como o pior prefeito de São Paulo, não apresenta nenhuma medida para ajudar o nosso país,
E ele tem medo de mim, porque de fato eu acho que eu falo o que as pessoas querem falar. É simples assim. Hoje, por exemplo, eu fiz o discurso porque eles estavam na comissão como se ele fosse ministro da Suíça. Tá tudo bem com o Brasil, a gente que é o louco. O café tá caro, mas é culpa do Bolsonaro, né? O cara chega em casa, a mulher tá traindo ele, é culpa do Bolsonaro, né? Tudo é culpa do Bolsonaro. O cara é corno, agora é culpa do Bolsonaro. Ou seja, eles não conseguem assumir que eles erram, que eles jogam a culpa pra você. Você acha que é isso? Lógico, do tanto que eles chegaram hoje na comissão, eles falaram, não... eu falei, aí eu tive que sair pra ir em uma outra comissão. Nisso o Haddad foi falar, Nicolas fugiu, etc e tal, me chamou de atitude de molecagem, tudo. E quando eu voltei pra poder responder ele, fiz a questão de ordem, o deputado do PT lá de comissão falou, não, você não vai falar não. E sabe o que ele falou anteriormente? Falou que o meu vídeo não pode ter 300 milhões de visualizações, porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo. Mas o algoritmo conta mais de uma vez, não é? É óbvio, você pode ver o vídeo mais de uma vez, e quando o vídeo é bom, você vê mais de uma vez. Por isso que os vídeos deles não têm visualizações, porque a pessoa nem vê direito uma vez. Então, assim, pô, ele é um malandrão, ele é um malandrão. Chega lá e tal, rico, não sei o que, debocha, como se tudo tivesse bem, mas é claro, né? Não é o filho dele que tá passando dificuldade, não é a favela dele que tá com dificuldades econômicas, é por isso, é um malandrão, cara. É um cara que vai passar na história, vai esquecer e, enfim, Haddad vai ser um nome como qualquer um outro. Não tenha dúvida.